Agora, coloquemo-nos de pé enquanto leio a Santa Escritura. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi a voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Inclinemos a cabeça agora. Nosso Pai Celestial, encontramo-nos em temor, encontramo-nos em respeito e em santa reverência. E pedimos-te, Senhor, que aceites nossa dádiva, que Tu nos tens dado graça, dinheiro, para prepararmos um lugar de adoração a Ti. Não há nada ou nenhum lugar que poderíamos preparar sobre a terra que fosse digno para o Espírito de Deus habitar. Mas oferecemos isso a Ti como sinal do nosso amor e sentimento para contigo, Senhor. E Te agradecemos por todas as coisas que tem feito por nós. E agora, o edifício e o terreno têm sido dedicado há muito tempo ao serviço, e Te agradecemos pelas recordações do que tem sido. E agora, Senhor Deus, como uma visão manifestou-se anos atrás, expressando isso, que eu vi uns velhos edifícios em que o povo outrora esteve, e eles tinham sido reparados e renovados, e eu fui enviado de volta para o outro lado do rio. Agora, Senhor Deus, Criador dos céus e terra, encontramo-nos como o povo do Teu aprisco. Encontramo-nos como o povo do Teu reino. E comigo mesmo, e o pastor e a igreja, o povo, nós dedicamos este edifício ao serviço do Deus Todo-Poderoso, através do nome de Jesus Cristo, Seu Filho, ao serviço de Deus e para reverência e respeito a Deus. E que o Evangelho de tal modo flua deste lugar, que faça que o mundo venha dos 4 cantos do globo para ver a glória de Deus emanando dele. Como Tu fizeste no passado, que o futuro seja muitas vezes maior. Pai, nós agora dedicamos ao serviço, através da palavra, com tudo o que está em nós, Senhor, a congregação e o povo. Eles se dedicam essa manhã ao ouvir da palavra. E nós, como ministros, nos dedicamos à pregação da palavra, a instarmos a tempo e fora de tempo, redarguindo, repreendendo com toda a longanimidade. Como está escrito ali na pedra fundamental, de 30 anos atrás, Tu disseste: viria tempo em que o povo não sofreria a sã doutrina, mas amontoaria para si doutores, tendo comichão nos ouvidos, e se voltariam da verdade às fábulas. Senhor, enquanto tentamos manter a palavra diante do povo, que sejamos inspirados e fortalecidos com um empenho dobrado. Senhor, enquanto uma porção dobrada do Espírito cai sobre o lugar, que o Espírito Santo, como foi no dia da dedicação do templo, quando Salomão orou, o Espírito Santo, na forma da coluna de fogo e nuvem, chegou à porta da frente e circundou os querubins, foi até o santo lugar e ali tomou seu lugar de descanso. Ó Deus! Salomão disse: se o Teu povo estiver aflito em qualquer lugar, olhar para esse santo lugar e orar, ouve então desde o céu. Senhor, que o Espírito Santo esta manhã entre em cada coração, em cada alma consagrada que está aqui. E a Bíblia diz que a glória de Deus era tão grande que os ministros nem mesmo podiam ministrar,
por causa da glória de Deus. Ó Senhor Deus, deixa que isso se repita enquanto nos entregamos a Ti com a igreja em dedicação para serviço. E está escrito: pedi e recebereis. E nos entregamos com nossa oferta, que é a igreja, esta manhã a Ti, para serviço, para as luzes dos últimos dias, para as luzes do entardecer, para que possamos trazer consolação e fé ao povo que está esperando, o qual está esperando pela vinda do noivo, para vestir uma noiva no Evangelho de Cristo, para o Senhor Jesus receber. Isto nós dedicamos, eu mesmo, o irmão Neville e a congregação, ao serviço de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se. Davi disse: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E seja sempre assim conosco, que, quando isto for mencionado, nós nos alegremos em nos reunir na casa do Senhor. A congregação diz: amém, amém. Agora, depois da pequena parte de dedicação, eu tenho 1 hora agora. E agora, lembre-se agora a que nos dedicamos: à reverência, santidade, quietude diante do Senhor, adoração diante do Senhor. E sejam tão reverentes quanto possam ser na casa do Senhor. E agora, e quando o culto encerrar, imediatamente depois do culto encerrar, saiam do edifício. Estão vendo? E isso dá ao zelador tempo para entrar aqui e limpá-lo para a próxima vez e ficar pronto. E então, não se torna uma confusão na casa do Senhor. E eu penso que o lugar seja esvaziado em cerca de 15 minutos depois dos cultos encerrarem. Não deixem de ser amáveis. Apertem a mão de todos e convidem todos a voltar. E esperamos ter esta semana que entra agora um dos mais solenes cultos que já foram realizados no tabernáculo. Nós o esperamos ansiosos. Agora nunca se tornou claro para mim até que nas longas, tardias, primeiras horas da madrugada de ontem à noite, em oração, eu comecei a ver algo. Por isso, espero que seja uma grande ocasião, a qual eu creio que será, se o Senhor nos ajudar. Agora, quando eu disse grande ocasião, agora vou falar uma coisa sobre isso essa manhã. Vocês sabem o que o homem chama grande, às vezes não é grande, mas o que Deus chama grande, o homem chama louco, e o que Deus chama louco, o homem chama grande. Assim, tenhamos isso em mente, pesemos cada palavra. Agora, os cultos são longos, eles serão prolongados porque é culto duro, muito ensino, consagração, e o lugar onde eu estou hospedado, as pessoas simplesmente querem dar-me de tudo para comer, mas disseram: bem, o irmão perdeu tanto peso, irmão Brana, tudo mais, mas tenho estado em constante serviço. Tenho de partir daqui no próximo domingo à noite para chegar a outro rapidamente no México, de modo que é uma coisa muito cansativa. Então, mas estou apenas tentando evitar comer tanto e me aprontando. E estou alegre esta manhã em ver o irmão Júnior Jackson e o irmão Rudel e os diversos ministros e assim por diante por aqui. Deus abençoe a todos vocês. Agora, eu quero lhes falar essa manhã de um tema acerca do qual tenho algumas anotações escritas aqui. E quero ler primeiro no livro de Isaías, capítulo 53. Agora, enquanto estão abrindo nele, gostaria de fazer um anúncio ou dois.
que essa noite quero falar sobre este livro, ligando isso com a última era da igreja e a abertura dos selos. Agora, há uma vasta brecha aí. E antes, quando concluí as eras da igreja, aí também falei sobre as 70 semanas de Daniel, imediatamente a seguir, porque estavam relacionados. E eu disse: agora, se chegar a falar sobre os 7 selos, vou ter de pregar sobre essas 70 semanas de Daniel primeiro, para fazer ligação com os selos, deixando uma coisa aberta, que foi o capítulo 5 do livro selado com 7 selos. E tomaremos isso essa noite. Queremos tentar começar cedo essa noite. Que tal eu... O irmão já mencionou isso? Já mencionou de começar cedo? O irmão Neville diz: sim. Que tal? Poderiam todos estar aqui por volta das 7 horas? A congregação diz: amém. Muito bem. Comecemos o culto habitual às 6h30, a parte dos cânticos, e eu estarei aqui até às 7. E então, no decorrer da semana, daremos início cedo. E nós vimos, não há ninguém que ame cantar como os cristãos. Nós amamos cantar. Nós amamos essas coisas. Mas agora estamos em uma outra coisa agora. Estamos na palavra. Vejam, assim vamos permanecer exatamente com ela agora. Nós vamos. Estamos em ensino e vocês podem compreender quão grande pressão está sobre mim. Vejam, porque se ensinar algo errado, terei de responder por isso. Estão vendo? E assim não devo tomar o que alguém diz. Tem de ser inspirado. E creio que os 7 anjos, os quais retêm esses 7 trovões, concederão isso. Estão vendo? E agora em Isaías, capítulo 53 de Isaías, versículo 1, ou os 2 primeiros, quero fazer essa pergunta. Agora, isso não é relativo aos 7 selos em absoluto. Esta é apenas uma mensagem, porque eu sabia que teria de ter uma dedicação e não poderia entrar nisso porque não teria tempo. Mas achei que apenas para um pequeno culto de dedicação, um pequeno culto memorial para esta igreja, ou pequeno culto de dedicação, melhor, então não haveria tempo então para entrar no que quero dizer. Veja, nessa abertura deste livro. Assim, entrarei essa noite. E agora, embora este seja apenas um pequeno culto, ele se encaixará bem com isso. Assim, agora, ouçam cada palavra, captem isso. E se você está ouvindo isto nas fitas ou de alguma outra forma, então fique exatamente com esse ensino da fita. Não diga nada senão o que a fita diz. Apenas diga exatamente o que a fita diz. Está vendo? Agora, porque alguma dessas coisas nós vamos entender bastante quanto a isso agora. Qual o motivo dela ser mal entendida? Está vendo? E não falhe em dizer apenas o que a fita diz. Não diga nada mais, está vendo? Porque eu não digo isso de mim mesmo, é ele que o diz. Veja, e tantas vezes, confusão, as pessoas se levantam e dizem: bem, fulano de tal disse que isto quer dizer tal e tal. Somente deixe-o da maneira que está. Veja, é assim que queremos a Bíblia. Exatamente da maneira que a Bíblia o diz. É assim que o queremos, exatamente assim. Não coloque interpretação própria nisso. Já está interpretado. Veja, agora, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Deixe-me ler novamente agora, atentamente.
Quem deu crédito à nossa pregação? Pergunta. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Em outras palavras, se vocês deram crédito à nossa pregação, então o braço do Senhor foi manifestado. Estão vendo? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Agora, quero ler também no livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 11 de São Mateus. E agora, tragam os seus papéis e demais, porque constantemente estamos... Se você não tem gravador, você traga o seu papel, de modo que possamos entender isso. Capítulo 11 de São Mateus, versículos 25 e 26. 11, 26 e 27. Muito bem. Jesus falando em oração. Quero começar um pouquinho antes disso. Mudemos para o versículo 25 e o 26. No entanto, creio que foi isso que anunciei, porque eu tinha marcado aqui na minha Bíblia. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te apraz. Captem essas duas escrituras. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então Jesus agradeceu a Deus que ele tinha ocultado os mistérios aos sábios e instruídos e os revelaria a pequeninos que aprenderiam, porque pareceu bem a Deus fazer isso. Agora, deste texto ou desta leitura da Escritura, eu tiro esse texto. Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma. Agora, por causa das fitas, eu fico repetindo assim, por causa das fitas. Veja, porque estão gravando isso. Está vendo? Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma.